Olá, galera do primeiro ano Biologia, professor Luciano mais uma vez com vocês e já na aula 65, onde nós vamos trabalhar doenças relacionadas ao tecido nervoso, tá, gente? A gente já viu o tecido nervoso de um modo geral, né? Já estudamos, já nos aprofundamos, agora a ideia é fazer uma correlação com isso aí, trabalhando as questões das doenças, né? Mas antes eu trago para você aqui uma curiosidade sobre o faraó Tutancâmon, aquele que você estudou lá em história, né? Que você viu a vida dele e tudo mais. Uma evidência, né, através de testes, né, de DNA, eles descobriram que provavelmente, né, com uma grande certeza, ele tenha morrido a partir de uma doença causada pelo parasita Plasmodium falciparum, né, causador da malária, e que ele tenha sido acometido por essa doença e morrido dessa malária cerebral, né? Observação, Tutancâmon, chamado faraó menino, né, morreu com cerca de 19 anos, há 3.354 anos no Egito. Beleza, gente? O que iremos estudar hoje? Uma retomadinha geral sobre sistema nervoso, sobre tecido nervoso, né? Sistema nervoso, a gente vai ver isso aí mais na segunda série, né? As principais doenças relacionadas a esse tecido, tá? Doenças degenerativas do tecido nervoso e também doenças infecciosas desse mesmo tecido. Muito bem, vamos lá. Gente, tecido nervoso é um tecido que faz comunicação, ou seja, ele recebe, interpreta e responde a estímulos, né? Estímulos do ambiente e estímulos internos também do próprio corpo, né? Aqui, um apanhado da estrutura celular, das células, né, envolvidas nesse processo, e aqui um gifzinho mostrando ali um impulso nervoso para vocês. Muito bem. Quais seriam as principais, o que seriam, né? Vamos definir primeiramente o que seriam essas doenças relacionadas a esse tipo de tecido. São doenças que afetam o encéfalo, a medula espinal ou os diferentes nervos que estão distribuídos pelo nosso corpo, né? Ou seja, o sistema nervoso central e o periférico de um modo geral. Aqui eu trouxe para vocês, para nós relembrarmos a estrutura celular, que seria o neurônio, né? Que está relacionado a esse tecido, e também pode estar relacionadas diretamente às células do tecido, ou seja, diretamente no neurônio, alterações diretamente no neurônio, independente da posição em que ele se encontra. Muito bem, gente, elas podem ser causadas por diversas formas ali de causas em si. Mutações genéticas, infecções por micro-organismos, vermes também podem causar alterações no sistema nervoso, né, tudo mais. Drogas psicotrópicas, intoxicação por metais poluentes, né, e tudo mais, né. Elas podem ser degenerativas ou não degenerativas, ou seja, elas podem fazer uma destruição progressiva do tecido ou não. Ok? Vamos primeiramente então ao quiz aí para a gente testar os nossos conhecimentos, tá? As doenças relacionadas ao tecido nervoso são em geral. Agora está pedindo para você assinalar apenas a incorreta. Vamos lá então, gente. Letra A. Relacionadas tanto ao sistema nervoso central quanto ao sistema nervoso periférico. Letra B. Podem ser causadas por parasitas, falhas hormonais ou por deficiências no tecido nervoso. Letra C. Sempre são degenerativas, ou letra D, algumas podem ser degenerativas e outras não. Gente, aquele tempinho básico ali para vocês tentarem resolver e a gente já volta ali, ok?
Então vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês acertaram. Essa é bem facinho, né? Letra C, são sempre degenerativas. Essa, como estava pedindo para incorreta, né? Nem todas as doenças do sistema nervoso, do tecido nervoso são degenerativas, então a letra C seria a que você deveria assinalar ali, por dizer que são sempre degenerativas. Vamos uma primeira ali, gente, acidente vascular cerebral. Ela está relacionado também ao sistema circulatório, né? Mas assim, temos ali uma relação direta impactando no sistema nervoso central. Pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria que leva à isquemia de uma certa área do cérebro, ou seja, falta de oxigenação, de alimentação, né, de nutrição pelo sangue, como uma ruptura arterial seguida de derrame, ou seja, ocorre uma hemorragia, né? Quais são as causas, né, do AVC, do acidente vascular cerebral? Hipertensão arterial, isso é bastante importante, né, estar verificando, porque muitas vezes é um sintoma silencioso. Elevada taxa de colesterol no sangue também, exames periódicos para saber como está esse nível de colesterol, a obesidade, a diabetes, uso de pílulas anticoncepcionais e também o hábito de fumar. Tudo isso agrava a possibilidade de se desenvolver um AVC. Epilepsia, doença em que a perturbação da atividade das células nervosas no cérebro causando convulsões, né? Então é bastante frequente as convulsões. Trouxe aqui para você a imagem de um eletroencefalograma mostrando a situação, né? Com epilepsia e tal, uma crise parcial de epilepsia, né? Ou seja, somente no local ou algo generalizado, ocorrendo em todo o encéfalo de modo geral. Podem ter várias causas, tais como anomalias congênitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes de traumatismo craniano, tumores cerebrais, etc. Né? Então, assim, tem várias causas que podem levar a esse mesmo problema. Beleza, gente. As cefaleias, as chamadas dores de cabeça, né? São dores que podem se propagar pela face, atingindo os dentes, o pescoço, ou seja, ela pode, né, irradiar ali a partir de um ponto. Sua origem está associada a diversos fatores, como tensão emocional, isso daí que pode desencadear, distúrbios visuais, ou seja, questões de visão mesmo, às vezes o óculos está fraco ou você está precisando utilizar óculos, hormonais, hipertensão arterial, infecções, sinosites, várias coisas, né, desse tipo ali podem gerar a chamada cefaleia. Existe uma especial ali que a gente chama da enxaqueca, né? A enxaqueca ela vai produzir uma dor latejante que geralmente afeta apenas uma parte da cabeça, ela não é tanto generalizada, né? Doenças degenerativas do sistema nervoso. Agora vamos falar das degenerativas, aquelas que causam uma destruição progressiva. Esclerose múltipla, esclerose lateral aminiotrófica, que a gente vai chamar de ELA, né? Doença de Huntington, síndrome de Parkinson e doença de Alzheimer. A gente vai ver cada uma delas daqui a pouquinho. Esclerose múltipla. Os primeiros sintomas são alterações da sensibilidade e fraqueza muscular. O que é sensibilidade, né? Sentir na pele, sentir algumas variações de temperatura e tudo mais. E a musculatura, assim, começa a ter uma certa fraqueza, né? Pode ocorrer perda da capacidade de andar, distúrbios emocionais, incontinência urinária, ou seja, não consegue segurar a urina, quedas de pressão, sudorese, ou seja, um suor intenso, né? Quando o nervo óptico é atingido, pode ocorrer a diplopia, ou seja, a visão dupla, né? Você fica assim, você tem a visão duplicada ali, ok? Esclerose lateral aminiotrófica, né? Aqui o Stephen Hawking é um exemplo ali de um portador dessa doença, já falecido, né? Também chamado de ELA, né? Também conhecido como a doença do neurônio motor ou doença de Lou Gehrig. É uma doença que causa morte de neurônios e de controle dos músculos voluntários do nosso corpo. A gente estudou musculatura voluntária e involuntária. Voluntária é aquela que depende da nossa vontade, ou seja, a involuntária funciona tranquilamente. Agora, a voluntária ali fica meio limitada. Doença de Huntington, a pessoa perde progressivamente a coordenação dos movimentos voluntários também, veja musculatura voluntária. Capacidade intelectual, então ele pode afetar também raciocínio e tudo mais. E a memória. Essa doença é causada pela morte dos neurônios de corpo estriado. Pode ser hereditária ou causada também por uma, né, mutação genética ali na pessoa diretamente. Parkinson, né, a doença de Parkinson. A pessoa afetada, ela pode apresentar movimentos lentos, rigidez corporal, o corpo pode ficar um pouco mais rígido, né?
Tremor incontrolável, que é uma das características assim mais comuns dessa doença, que a gente observa mais, né? E também uma acentuada redução na quantidade de dopamina, que é a substância neurotransmissora, né, fabricada pelos neurônios do corpo. Então também tem uma alteração nisso aqui. E o Alzheimer, né, caracterizado por uma deterioração intelectual profunda, né? Deterioração intelectual, questão ligada ao raciocínio ali. A pessoa perde progressivamente a memória e as capacidades de aprender e falar. Então ela vai sendo, né, como o nome diz, é degenerativo, né? Essa doença é considerada a primeira causa da demência senil, ou seja, senil relacionada à idade, ou seja, uma das primeiras causas da demência seria a doença de Alzheimer. Vamos falar agora das infecciosas, pessoal. Aquelas infecciosas que podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, vermes também. Eles podem parasitar o sistema nervoso, causando doenças, né, de gravidades variáveis. Então aqui tem para você uma imagem, né, uma simulação de uma imagem aqui do cérebro e aqui a detecção de algum micro-organismo que estaria ali causando algum tipo de infecção cerebral, ok? Existem diversos tipos de vírus que podem atingir as meninges, por exemplo, né, causando aquilo que a gente vai chamar de meningites virais, ok? Se o encéfalo for afetado, encéfalo de um modo geral, cérebro, cerebelo e todos aqueles órgãos, né, relacionados ali, a gente vai ter aquilo que nós vamos chamar de encefalites, tá? E se a medula espinal for afetada, espinal, lembrando que pode ser espinal ou espinhal, né? O termo mais atual é espinal, ela pode gerar a chamada poliomielite, certo? Bactérias também podem infectar as meninges, assim como alguns vírus, né? Só que daí vai causar um tipo de meningite um pouco mais séria, que é viral, que é a bacteriana, a meningocócica, né? Vamos a um quiz então, gente. Verdadeiro e falso. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá primeiro. As meningites virais e bacterianas possuem os mesmos sintomas e gravidades e são provocadas pelo mesmo agente infeccioso. Então você vai marcar verdadeiro ou falso ali. A próxima, a ELA é uma doença incluída no grupo das doenças infecciosas, verdadeiro ou falso. Doenças degenerativas podem comprometer movimentos, memória, raciocínio, etc. Também marcar verdadeiro ou falso, e diplopia pode ser um efeito da esclerose múltipla. Então, gente, aquele tempinho então para vocês tentarem resolver, verdadeiro e falso, daqui a pouquinho a gente já volta para corrigir isso aí.
Então vamos lá, gente, vamos ver se vocês acertaram. A primeira é falsa, né? As meningites, elas são diferentes, a viral da bacteriana, elas têm causas diferentes e também gravidades diferentes. A ela é uma doença incluída no grupo das infecciosas. Não, ela é degenerativa, né? As degenerativas podem comprometer movimentos, memória, raciocínio, etc. Verdadeiro. E a diplopia pode ser um efeito da esclerose múltipla, também é verdadeiro. Muito bem. Aí nós temos aqui a malária cerebral, né? Uma observação ali para vocês, que é causada por micro-organismos também, que é um protozoário, o Plasmodium falciparum, né? Que causa a malária cerebral. Lembra lá que eu falei do Tutankhamon lá no comecinho da aula, né? Tá aqui a imagem dele outra vez, né? Se desenvolve cerca de 2 a 10% dos pacientes. Desses, cerca de 25% morrem em consequência da infecção. Então é uma infecção bastante séria também, né? A cisticercose e neurocisticercose, né? Existe um verme chamado Taenia solium, né, que é a solitária do porco, né? Ela pode, em certos casos, atingir o cérebro, ou seja, ali o cisticerco pode atingir, né, o cérebro, causando a chamada cisticercose cerebral ou também neurocisticercose. A pessoa adquire a doença através da ingestão de alimentos contaminados com ovo da tênia. Existe aquela relação que a gente já estudou lá no ensino fundamental, ano que vem, na segunda série, vocês vão aprofundar um pouco mais isso, né? A ingestão de carne, né, mal passada ou locais onde esse ovo esteja presente, né? Então, logicamente, a higienização, cozinhar bem os alimentos, né? Ou seja, preparar bem esse alimento para tentar evitar a presença, né, desse ovo, do cisto, no organismo da pessoa. Então vamos ao exercício aqui. Considerando os vários tipos de doenças relacionadas ao tecido nervoso, analise as afirmativas abaixo e assinale o que se pede. Primeira delas, o AVC pode acontecer por obstrução dos vasos sanguíneos no cérebro ou por hemorragia dos mesmos. 2. A cisticercose é uma doença causada por alterações hormonais que podem afetar o sistema nervoso. Continua na próxima tela aqui. 3. A doença de Parkinson apresenta uma redução nos níveis de dopamina. Então, as alternativas abaixo. Letra A 1 e a 3 são verdadeiras. Letra B, a 1 e a 2. Letra C, a 2 e a 3. Ou letra D, apenas a 3. Tempinho para vocês resolverem essa.
Então, beleza, pessoal, vamos lá. Letra A, apenas 1 e 3 são verdadeiras. Só dando uma olhadinha aqui novamente, o AVC pode acontecer por obstrução ou por hemorragia, beleza? E a 3, né, que Parkinson é uma doença que reduz os níveis de dopamina. Muito bem, portanto, a letra A. O que nós vimos nessa aula, gente? Conceitos relacionados ao tecido nervoso, né, de um modo geral. Principais doenças relacionadas a esse tecido. Vimos também as doenças degenerativas e as infecciosas, beleza? Pessoal, alguma dúvida pode ficar, claro, né? Muitas vezes, assim, você pode... alguma coisa você não pode não entender e tudo mais. Então, o que você tem a possibilidade? Você pode voltar lá no YouTube e rever essa aula, né? Você entra lá na playlist de Biologia, de primeira série, rever essa aula. Você tem teu professor no Google Sala de Aula, você pode acessar, conversar com ele, tirar dúvidas, ele vai ter o maior prazer em te ajudar, né? Você tem a possibilidade de buscar as atividades na escola. Essas atividades vão ser recolhidas pelo professor, ele vai levar para casa, vai corrigir, vai devolver, vai lançar a sua nota. Ou seja, você tem diversas maneiras, né, de poder rever isso daqui. Você tem o livro didático em casa, também tem no Google Sala de Aula os materiais, você pode acessar e rever, né, tem materiais de livros didáticos e tudo mais que você pode rever e tirar dúvida de qualquer coisa e ficar ali. Beleza, pessoal? Então, até uma próxima. Muito obrigado. Valeu!